Eu gostaria de começar a nossa conversa falando aí sobre a parte operacional do julgamento, né? A gente já teve tantas etapas sendo cumpridas. O que a nossa audiência tem que esperar agora, para as próximas semanas? Quais são os próximos passos e de que forma a gente vai ter um desenrolar até chegar a uma decisão da primeira turma sobre o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro e desses demais réus? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Clarissa. Bom dia a todos os que nos acompanham na CNN Brasil. Daqui em diante, o tempo é curto, espera-se, porque nós estamos exatamente na divisão, Clarissa, da fase de processamento da ação penal para a fase de julgamento. O julgamento é o último ato da ópera, compreende? A fase de processamento, ela é cronologicamente mais longa, porque a fase de processamento começa lá no recebimento da denúncia, quando se autoriza a instauração da ação penal, e ela prossegue até as alegações finais. Durante esse tempo são colhidas todas as manifestações de defesa e de acusação, são ouvidas as testemunhas de defesa, as testemunhas da acusação, são feitos os interrogatórios dos acusados, são colhidas as provas documentais, talvez até provas periciais. Quando o processo está pronto, todas as fases do devido processo legal ocorreram, entra-se no segundo momento, que é mais curto temporalmente, o julgamento. É o que nós teremos a partir de amanhã. Amanhã, os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, capitaneados pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa ação penal 2668, essa importante ação penal em que se processam e julgam possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito. Amanhã começa esse julgamento, que se vai estender, a princípio, salvo se fatos ocorrerem, deve se estender até o dia 12, na cronologia feita pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. Então, o que todos nós no Brasil acompanharemos agora não é mais o processamento, Clarissa, é o julgamento em si. É quando o tribunal vai condenar ou vai absolver, pode condenar alguns réus, absolver outros, ou até mesmo poderá condenar um dado réu por alguns crimes e absolver por outros que lhes são imputados, a saber, conforme acontecerem as sessões de julgamento a partir de amanhã. Agora, professor, a gente ouve ali com muita frequência nos bastidores do Supremo, nas conversas com os próprios ministros, a ideia de que há um clima muito favorável à condenação desses réus. Mas a gente sabe também que tem várias dúvidas em relação ao que vem pela frente, porque a gente nunca teve um julgamento de uma trama golpista no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em âmbito nenhum, na verdade, aqui no Brasil. Eu gostaria da sua opinião sobre alguns desses pontos mais polêmicos. Por exemplo, a ideia de o crime de golpe de Estado ter a sua pena somada ou então substituir também, incorporar a pena da abolição do Estado Democrático de Direito. Esse é um tipo de elemento que poderia contribuir para reduzir as penas de alguns réus. Então, eu gostaria da visão do senhor sobre esses dilemas que os ministros vão ter que encarar, de coisas que até hoje não tem precedente na nossa história. Certamente, Clarissa, e esse ponto que você nos traz é muito importante e, tecnicamente, há que se decidir se há ou não concurso material de crimes. Eu explico. Cada um desses mais de 30 réus na ação penal 2668 recebeu contra si, Clarissa, acusação por 5 possíveis crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime do artigo 359-L do Código Penal, golpe de Estado, crime do artigo 359-M, organização criminosa armada, crime definido lá na Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas, crime de dano ao patrimônio da União, do artigo 163 do Código Penal, e crime de deterioração do patrimônio tombado, crime previsto lá na Lei 9.605, Clarissa, que é a lei que protege os bens do patrimônio cultural no Brasil. Todavia, quando lá atrás foi julgada uma ação penal envolvendo os invasores da Praça dos Três Poderes, o Supremo entendeu que havia concurso material
de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Lembrando, concurso material é somatório de crimes, somatório de penas, falando num português mais claro. Mas houve um ministro, o ministro Barroso, que entendeu naquele tempo que a abolição violenta do Estado de Direito tinha sido apenas um meio para se chegar ao golpe de Estado e que, portanto, não haveria concurso material. Clarissa, esse é um ponto que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal agora terá que enfrentar. Será que esses acusados, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro, terão cometido os dois crimes, abolição violenta de Estado de Direito e golpe de Estado, ou será que os atos da abolição violenta do Estado de Direito terão sido um mero meio para se chegar ao golpe de Estado? Isso faz uma diferença enorme na pena. Basta dizer que a abolição violenta tem pena de 4 a 8 anos de reclusão, golpe de Estado, 4 a 12 anos de reclusão. Se a solução for pelo somatório de penas, a pena será muito maior. Se não se considerar o concurso material, a pena será melhor. Então, Clarissa, fiquemos atentos ao que decidirão os ministros da primeira turma da Corte. Há até a possibilidade de divergência, de alguns entenderem pelo concurso material e outros que não terá havido esse tipo de somatório de crimes a conferir. Doutor, uma outra questão que tem, inclusive, permeado muito da estratégia dos advogados é a validade da delação de Mauro Cid. A gente está falando de um processo de delação que passou por uma série de turbulências. A gente teve vários fatos ao longo do trâmite desse julgamento que levantaram questionamentos sobre se Mauro Cid ia conseguir manter o seu benefício ou não. A gente aqui na cobertura tinha constantemente esse tipo de dúvida, porque a gente teve casos como aquelas gravações que vazaram, na qual ele se queixava, dizia que eventualmente teria sido pressionado a dar alguma informação. A gente tem aquele outro episódio em que teria havido trocas de mensagens com advogados de outros réus. Tudo isso acaba entrando na estratégia de muitos dos defensores dos réus, nesse caso aí do núcleo crucial. Gostaria da sua visão a respeito da validade da delação de Mauro Cid. Hoje, olhando para o que a gente tem de informação sobre o curso desse processo, o senhor entende que a delação está 100% preservada? Note, Clarissa, ainda que ela não esteja 100% preservada, os seus efeitos não necessariamente deixam de ser levados em conta no processo. Por quê? A colaboração premiada ela foi instituída lá na própria Lei das Organizações Criminosas, que eu citei aqui, a 12.850, e ela tem a natureza de um acordo. A colaboração premiada, em verdade, é um acordo entre o sistema de justiça criminal e o próprio colaborador, que no desiderato, em busca de reduzir a sua repressão, a sua carga de pena, a sua repressão penal, ele busca fazer acordos, facilitar o sistema de justiça criminal, dando-lhe os caminhos necessários para se chegar a determinadas provas. É bom lembrar, a colaboração ela não é autonomamente uma prova em si. Ela é um meio de produção de prova. A colaboração é como que um viaduto, uma ponte que nos leva a um outro lugar. De maneira que, na colaboração celebrada pelo tenente-coronel Mauro Cid, ainda que ele tenha claudicado ao longo do tempo, porque ele foi e voltou, ele disse e deixou de dizer, ele mudou a versão e fez várias versões, ora, isso pode ter comprometido, sim, a credibilidade da colaboração em muitos aspectos. Mas uma vez que essa colaboração tiver funcionado, Clarissa, falando aqui em termos não jurídicos, evidentemente, uma vez que essa colaboração tiver cumprido esse papel de ser uma ponte, de ter levado a investigação e o processamento à obtenção de provas autônomas, o tribunal pode avaliar que essas provas não estão comprometidas pelo caráter claudicante, meândrico, um pouco contraditório da postura do tenente-coronel Mauro Cid, entende? Então, embora a credibilidade dos seus depoimentos tenha ficado um tanto posta sob questionamento, isso, a depender da decisão do tribunal, não invalida a autoridade das provas produzidas a partir das colaborações feitas por ele. Me parece que é esse o destino e é esse aspecto que será levado em conta pelo tribunal, Clarissa.
Mas o senhor acha que, eventualmente, pode ter algum questionamento sobre ele preservar o benefício? Porque a gente não viu manifestação sobre o Supremo a esse respeito, né? Pelo menos não em profundidade no decorrer dos últimos meses. De fato, a Corte pode entender que não se deve conferir aquele benefício que decorre do pacto celebrado entre o colaborador e o sistema de justiça criminal, por entender que ele traiu esse acordo, vamos assim falar também em português claro, por entender que ele teria supostamente violado as cláusulas do acordo, não mantendo a fidelidade necessária com o acordo celebrado. Mas pode também, talvez, fazer uma redução menor da pena. Eu acho que talvez seja esse o caminho, Clarissa, que a Corte venha a tomar na sua primeira turma, que é o colegiado que julga, por hora, essa ação penal 2668. Não propriamente de não conceder nenhuma carga de redução de pena, mas também de não se conceder aquele benefício que se poderia conceder na monta, na proporção do que se poderia conceder, se não tivesse havido nenhum descrédito na colaboração de Mauro Cid, se não tivesse havido uma conduta tão contraditória no comportamento do tenente-coronel ao longo dos depoimentos por ele prestados, sobretudo, Clarissa, porque algumas versões foram contraditórias. Foi como ir e voltar, como dizer e deixar de dizer. Isso, claro, desgasta a autoridade da colaboração, desgasta o prestígio da colaboração, a saber, vamos conferir, ao fim e ao cabo, o que dirá na dosimetria da pena o tribunal. Professor, para a gente finalizar, eu queria a sua perspectiva, a sua expectativa para o clima dentro da primeira turma, uma eventual divergência ali de alguns magistrados que a gente possa esperar. Tem muita expectativa em torno do nome do ministro Luiz Fux, que já deu alguns indicativos de que ele poderia vir a discordar. O senhor estava falando agora há pouco que poderia haver divergência em um ponto ou outro. O senhor espera decisões diferentes ali dos ministros, a depender de cada um dos elementos que forem sendo apreciados? Porque realmente, né, eles vão ter que se posicionar sobre vários pontos, vários réus, vários crimes sendo apresentados aí nesse processo. Certamente, Clarissa. Por ora tudo é especulação, né? Há um adágio que diz que decisão judicial só se sabe seu conteúdo quando ela é proferida. E, de fato, tudo pode surpreender. A especulação que se faz, em virtude de algumas opiniões por ele emitidas recentemente em algumas sessões da Corte, a especulação é de que talvez o ministro Luiz Fux possa divergir da maioria do colegiado. Mas talvez isso aconteça, talvez não. E ainda assim, se houver divergência, não quer dizer que a divergência seja total, Clarissa. Ela pode ser parcial, né? Quem sabe se um dos ministros, aqui eu não vou citar o ministro Fux necessariamente, porque não sabemos se isso vai acontecer e se será ele o dissidente, temos que acompanhar. Mas nada impedirá que um determinado ministro, por exemplo, condene um determinado réu por 3 crimes dos 5 que são imputados, mas absolva por outros. Talvez aconteça o que já falamos aqui hoje, Clarissa, de um determinado ministro entender que há concurso material entre os crimes de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado, e um outro discordar, entender que a abolição violenta foi meio para se chegar ao resultado finalístico do golpe de Estado, e tudo isso vai caracterizar a divergência. O que importa aqui, Clarissa, do ponto de vista processual que deve ser mencionado? Um voto divergente não altera muito o estado de coisas. Numa turma de 5 juízes, se um divergir, é mais ou menos como se a condenação acontecesse por unanimidade. A diferença ocorrerá se houver 2 divergências. Se houver 2 divergências, nós teremos aquilo que se chama de divergência qualificada. Se houver 2 divergências, nós poderemos ter a oposição de um recurso chamado embargos infringentes, pedindo uma nova apreciação daquela matéria em relação àquele trecho divergente, entende? E, para concluir, até para ilustrar, o que nós poderíamos ter hipoteticamente? 3 ministros condenando no todo, 2 absolvendo no todo. Teríamos embargos infringentes no todo. Mas podemos ter 5 ministros condenando por 3 crimes, os outros ministros condenando por 3 e 2 absolvendo por esses 3 crimes, ou 2. Aí nós teremos embargos infringentes em relação a essa parte do julgamento.
Então, é um tabuleiro de xadrez que não é fácil de entender, não, Clarissa. Temos que aguardar o resultado final. E um tabuleiro onde tudo pode mudar lá na frente, né, professor? Porque foi embargos infringentes que mudaram completamente o rumo do julgamento do mensalão. A gente conversou com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, muito obrigada por tomar o seu tempo para conversar aqui com o Live CNN. A satisfação sempre minha conversar com vocês, Clarissa. Boa segunda-feira, boa semana e bom jornal.